Após deixar minha querida esposa em casa para realizar uma missão perigosa, eu acabei indo longe demais e tudo deu errado. Mas ao acordar após meu último suspiro, eu me deparei com minha esposa. Mas, espera, ela não me reconhece. Em meio a um intenso incêndio sobre uma aldeia, algumas feras surgem prontas para atacar. Elas então correm em direção a uma linda moça, que estava na floresta ao lado da aldeia. Mantendo um olhar sereno e sem demonstrar medo, a moça consegue repelir todas as feras de uma vez só. Um rapaz que estava escondido por ali se assusta ao ver as feras sendo lançadas em sua direção. Delicadamente, a moça se aproxima dele, e ele se vira para encará-la, curioso para saber quem seria aquela poderosa mulher. Mas ela apenas comenta que nunca imaginou que uma aldeia comum como aquela seria atacada por lobos. Observando toda a destruição, ela sente pena dos pobres mortais. Mas algo chama sua atenção. Um homem assustado se aproxima de seus pés e, fora de si, pergunta se está morto. Confuso com toda a situação, ele olha para a moça e pergunta onde está. Ao perceber a figura feminina, ele a chama de Han Yan. Ele se levanta repentinamente e segura as mãos dela, perguntando se Han Yan veio salvá-lo. Confusa, a moça pergunta como ele sabe o nome dela e pede para que ele solte sua mão, já que nem o conhece. Ele então a abraça, dizendo que sabe que ela está brava com ele, mas que não foi sua intenção abandoná-la e usar um ataque suicida com outras pessoas. Enquanto continua abraçando-a com força, ele pede para ela não se preocupar, pois ele não será mais um homem covarde e promete que viverão uma vida feliz juntos. Porém, cortando o clima de amor e ternura, Han Yan, incomodada com tanto contato, começa a tremer de raiva. Ele, então, pergunta por que ela está assim. Tomada por sua fúria, ela o lança para longe. Enquanto é arremessado, ele grita: "Liu Hanyan, você está matando seu marido!" E bate com força contra a parede de uma das casas. O rapaz que estava sentado anteriormente se levanta correndo, chamando-o de Pequeno Feng e perguntando se ele está bem. Ele se aproxima de Xiao Yifeng, nosso querido protagonista, e pede para que ele se desculpe com a senhora. Antes de desmaiar, Yifeng ainda consegue ver o rapaz se desculpando por ele e pedindo para que Han Yan não leve as bobagens que ele fala a sério. Yifeng apaga, perguntando-se se não conseguiu retornar a tempo. Enquanto está inconsciente, lembra-se de sua última memória. Ele estava saindo enquanto alguém o chamava de marido. Era Han Yan, com um semblante doce e preocupado, abraçando-o por trás e pedindo para ele prometer que retornaria em segurança. Yifeng enxuga as lágrimas de Han Yan e promete que nunca a deixará sozinha. Mas, após partir em sua missão, ele lembra que uma voz anunciou que os 7 grandes príncipes demoníacos também viriam naquele dia. Yifeng, completamente exausto e sentado ao chão enquanto segurava sua espada, diz que não aceitará ficar sob o controle deles. Ele então limpa um pouco o rosto e diz que todos morrerão juntos. Em seguida, uma grande explosão acontece. Em um lugar que parecia um templo nas nuvens, Yifeng acorda desesperado, chamando por Han Yan. Ele olha ao redor e percebe que está em um lugar diferente e sozinho. Olhando para suas mãos, ele começa a dizer que não é um sonho e que não está morto, até que uma voz surge, dizendo que ele finalmente acordou. Uma moça, parada perto da porta, pede para que ele a siga, pois o mestre quer vê-lo. Antes de se levantar, ele pergunta à moça para onde eles estão indo. Ela responde que estão a caminho do navio voador, que os levará até a seita Wantian, e pede para que ele se apresse, pois o mestre do palácio está esperando. Yifeng apenas concorda e a segue rapidamente. Olhando ao redor e vendo aquelas pessoas, Yifeng percebe que tudo aquilo é real e que parece ter voltado no tempo, para quando Han Yan o resgatou naquela época. Ele se lembra de que ela se tornou sua esposa um pouco depois, mas, naquele momento, ela ainda não o conhece. O protagonista olha assustado e se pergunta por que alguém fechou a porta de repente. Então, uma voz ecoa na sala, perguntando se ele é Xiao Yifeng. Era Han Yan quem falava, sentada em um trono envolto de flores brancas. Ela é a líder da seita Wantian. Yifeng se lembra, nesse momento, de que Han Yan era chamada de Fada da Seita da Lua Fria. Ela parecia fria e orgulhosa como a neve. Era pura, perfeita
e também a cultivadora mais atraente do mundo do cultivo. Inúmeros homens se apaixonaram por ela à primeira vista, mas ela os ignorava, e nem mesmo o verdadeiro nome dela era conhecido por eles. Mas, hoje, ele vê Han Yan perguntando como ele sabia o nome dela. Yi Feng se levanta e diz que, mesmo que pareça inacreditável, ela precisa acreditar nele. Ele explica que veio do futuro e que sabe o nome dela porque é seu marido. Irritada, ela fecha os olhos e diz que dará mais uma chance para ele dizer a verdade. Ele se desespera, pensando que ela sempre fica assim quando está com raiva. Então, ele a encara e diz: "Minha querida esposa, eu não estou mentindo para você." Em seguida, diz que a fruta favorita dela é banana, que ela morre de medo de cobras e que foi mordida por um cachorro quando era mortal. Todas essas informações deixam Han Yan coberta por um ódio intenso. O protagonista continua contando que o apelido dela é Yan Yan, pois foi uma cartomante contratada por seu pai que deu esse apelido. Han Yan, tentando controlar sua raiva momentânea, quebra o encosto da cadeira e, explodindo de raiva, se levanta e pede para que ele se cale. Então, uma energia espiritual aperta o pescoço de Yi Feng. Tomada por sentimentos confusos, Han Yan se levanta e segura o protagonista, fazendo com que ele comece a tossir. Ela diz que ele a investigou tão meticulosamente que acredita ser um espião da seita demoníaca, e pede para que ele diga quem o enviou. Yi Feng insiste, dizendo que está falando a verdade, e continua, com dificuldade, dizendo que ela possui uma veia congênita de gelo frio e que pratica a técnica do coração de gelo, e não os 9 pergaminhos do céu que a seita ensina. Han Yan pensa que apenas ela e seu mestre conheciam essa técnica secreta. Ela se pergunta como essa informação poderia ter vazado e se teria sido seu próprio mestre. Com um olhar vazio, ela diz que não esperava que alguém pudesse descobrir esse segredo. Então, ela leva seus dedos até ele e decide que terá de eliminar o protagonista primeiro e depois buscar informações em sua mente. Ela aponta os dedos para Yi Feng, que, desesperado, tenta segurar o braço espiritual invisível que apertava seu pescoço e então grita: "Você tem uma marca de nascença vermelha em formato de lágrima na parte interna da coxa." Quando Han Yan estava prestes a atacá-lo diretamente, ela para e o solta repentinamente. Ainda tentando recuperar o fôlego, Yi Feng diz que essa não seria uma informação que um espião saberia. Ele então olha para Han Yan, completamente envergonhada, e pergunta o que mais ele sabe. O protagonista começa a se ajeitar enquanto se levanta e diz que também sabe que ela tem uma marca de lótus de gelo no peito, uma marca formada pela técnica do coração de gelo que ela pratica. Além disso, explica que essa técnica é ensinada por seu mestre e, na verdade, seria uma técnica de fornalha. Han Yan tenta se controlar enquanto escuta Yi Feng dizer que, se ela perder a virgindade enquanto pratica essa técnica, perderá os poderes, que serão transferidos para outra pessoa. Yi Feng começa a se aproximar dela e diz que, felizmente, ela descobriu as tramóias de seu mestre, conseguiu derrotá-lo secretamente e encobriu tudo como um acidente, enganando a todos. Aproximando-se ainda mais, ele finaliza dizendo que foi assim que ela se tornou a mestre da guilda, a fada da lua fria, e também sua esposa. Essas palavras caíram como uma bomba sobre Han Yan, que ficou completamente assustada com a revelação. Sem saber o que fazer, ela fica nervosa e diz que ele só saberia disso se ela mesma tivesse contado, pois ninguém mais sabe desse segredo. Olhando para o protagonista, ela pergunta se é verdade que ele veio do futuro e quer saber o que aconteceu para que eles se casassem. Yi Feng então respira fundo e diz que o futuro é uma era caótica, em que ela nunca foi vista por 1000 anos. Começando agora, 50 anos depois, uma guerra entre os justos e os maus começou, e a Terra Divina está em chamas. Os 4 palácios da Seita do Céu foram destruídos. A Seita do Céu Vermelho traiu e se uniu à Seita do Demônio. A Seita do Livro Lu existe apenas no nome, e os 2 monges divinos do Templo Sem Forma morreram. Yi Feng também conta que foi incriminado por um traidor da Seita do Céu e fugiu do mundo com o nome de um mestre assassino, mas, por uma reviravolta do destino, conheceu Han Yan e tornou-se parceiro dela. Ele termina dizendo que, depois de tudo isso, eles decidiram se aposentar juntos e não se preocupar mais com assuntos mundanos, mas de repente o mal bateu à porta deles,
e ele acabou se explodindo junto ao inimigo. De volta ao momento atual, Yifeng segura as mãos de Han Yan e diz que pensou que nunca mais haveria, mas não esperava que, ao abrir os olhos, estaria de volta ao momento em que ela o salvou. Yifeng então se apoia sobre o colo dela, a encara carinhosamente e diz que poder vê-la de novo é muito bom. Han Yan fica completamente tocada com tudo o que acaba de ver e ouvir. Algumas meninas que aguardavam por ali comentavam, e uma delas se perguntava que negócios a mestra da guilda teria com aquele rapaz. Outra responde que talvez fossem apenas algumas perguntas e que elas não precisariam intervir, afinal, conhecem a atitude de sua mestra em relação aos homens. A primeira moça começa a rir e diz que ainda mais com um mortal. Enquanto isso, dentro da sala, Yifeng está escrevendo em um papel. Han Yan, olhando para ele, pergunta se aquelas seriam as técnicas aprimoradas de que ele havia falado. Ele confirma, explicando que é o canto melhorado do coração de gelo, no qual trabalharam por 3 anos. Han Yan apoia-se no ombro do protagonista e diz que a maior parte das veias só pode ser desenvolvida por aqueles com veias congeladas, e que não é algo que uma pessoa comum possa praticar. Nervoso com aquele contato repentino, o protagonista diz que sua esposa é muito esperta, pois a técnica foi criada sob medida para ela. Ele também comenta que, além de ser uma técnica poderosa, não é mais uma técnica de cultivo duplo, de forma que, mesmo sendo marido e mulher, eles não poderiam interferir no cultivo dela. Han Yan olha para o protagonista muito envergonhada e pergunta de quem ele está falando e quem seria sua esposa. Diz que, mesmo que ele venha do futuro, quem garante que ela continuaria sendo a mesma pessoa? Ela faz um bico e diz que talvez seja apenas uma versão dela de outro mundo e que ela mesma não é a mesma pessoa. Olhando para sua esposa fazendo bico, o protagonista pensa que ela acabou de inventar a teoria dos mundos paralelos e que tem um grande cérebro. Ele solta o pincel e concorda, dizendo que talvez ela não seja sua esposa. Han Yan fica confusa por ele ter concordado tão facilmente, mas Yifeng começa a explicar que preparou essa técnica para sua querida esposa, e por isso não poderia passá-la para mais ninguém. Vendo Han Yan irritada e muito fofa, Yifeng sorri, pergunta qual seria o problema e se a senhorita Liu quer tirar o símbolo de amor que ele guarda por sua esposa. Ela se vira e diz que não se importa, pois inventará sua própria técnica. Yifeng sorri e, estendendo a mão com a folha contendo a técnica, diz que estava apenas brincando e que não teria problema em entregá-la a ela. Confiante, ele afirma que dará a técnica, se ela aceitá-lo como discípulo direto. Han Yan responde que isso não é possível, pois ela só tem discípulas mulheres, e ele não poderia fazer parte. O protagonista, então, se espreguiça e diz que não há espaço para negociações. Ele se levanta e diz que não incomodará mais a mestra do palácio, virando-se para sair. Antes de partir, comenta que irá embora e que, de agora em diante, eles não terão mais nada um com o outro. Han Yan morde os lábios e pede para que ele pare. O protagonista percebe que ela mordeu a isca. Ela então diz que permitirá que ele entre, mas com a condição de que ele não desobedeça nenhuma regra do caminho da justiça. Caso contrário, ela não o perdoará. Além disso, pede que ele não conte a ninguém sobre o relacionamento dos dois. O protagonista sorri e diz que é um acordo fechado, e ela então pergunta o que ele precisa fazer agora. Animado, ele diz que irá escrever a técnica. Algum tempo depois, algumas pessoas estavam andando pela cidade do céu, impressionadas com o lugar onde os cultivadores vivem. Han Yan estava diante da multidão, na varanda do grande palácio, falando sobre a seita Wan Tian. Olhando para todos, Han Yan diz que aqueles escolhidos para entrar na seita são pessoas qualificadas. Ela continua explicando que, antes de ingressar, os aspirantes devem fazer um teste espiritual para confirmar o talento de suas raízes espirituais. Ela também menciona que, com o teste, cada pessoa saberá em qual palácio entrará depois. As pessoas na multidão começam a cochichar sobre o que Han Yan dizia. O amigo de Yifeng, que surgiu no começo da história, se pergunta onde ele está. Yifeng então surge de repente, perguntando se ele o procurava. Assustado, o rapaz pergunta onde Yifeng esteve, pois não o viu durante toda a viagem. Yifeng diz que estava apenas pedindo desculpas a uma certa senhora. O rapaz se aproxima de Yifeng e diz que descobriu algo há pouco.
Além de eles dois terem se juntado no meio do caminho, os outros mortais presentes são todos discípulos adotados por cultivadores e possuem um talento extremamente alto para o cultivo. O rapaz comenta que, se suas raízes não forem boas, provavelmente serão expulsos. Yi Feng, então, bate no ombro do amigo, confiante, e diz para ele não se preocupar, pois além de talento, o cultivo também depende de oportunidades, e talvez eles tenham um pouco de sorte. O rapaz se anima, concordando com o protagonista e completando que dará o seu melhor. Olhando para o rapaz, Yi Feng confirma, dizendo que ele terá uma chance. Enquanto observa o amigo entrar no teste, o protagonista pensa que ninguém imagina que eles se tornarão os melhores ali, mas que, desta vez, ele conseguiu se preparar com antecedência. Yi Feng rapidamente puxa o rapaz e o chama para testar seus poderes espirituais. O protagonista e seu amigo chegam à área do teste. O amigo pede para ele olhar ao redor e ver quantos cultivadores estão presentes. Olhando para alguns assentos à frente, ele pergunta por que estão vagos, com luzes surgindo em cada assento. Yi Feng explica que esses são os lugares reservados para os mestres do palácio. Todas as pessoas dão boas-vindas aos mestres do palácio e se curvam, mas nosso protagonista não faz o mesmo, o que leva seu amigo a cochichar para que ele se apresse e demonstre respeito. Yi Feng então se curva, encarando Han Yan, que estava sentada serenamente ali. Um dos homens se apresenta como o líder da seita Wenqian e diz que seu nome é Guangling, dando boas-vindas a todos. Observando a multidão, ele continua dizendo que todos ali são os favoritos de seus respectivos lugares e atendem aos requisitos de nível de entrada da seita. Ele explica que, antes de entrarem, todos precisarão fazer o teste de raiz espiritual, pois só assim podem escolher quem terá permissão para ingressar. Guangling pergunta se todos entenderam, e um sim coletivo ecoa pelo local. Tentando acalmar o amigo, Yi Feng diz para ele não se preocupar, pois já está pronto para o teste. De repente, uma luz sai do meio da multidão em direção ao palanque onde os mestres estavam, enquanto alguém anuncia o início dos testes. Observando aquilo, Yi Feng explica que o objeto é um instrumento de medição espiritual que determina as qualificações das raízes espirituais. Ele acrescenta que existem 4 níveis: A, B, C e D. Um dos organizadores do teste pede para que a pessoa venha à frente quando seu nome for chamado e coloque a mão sobre o instrumento. O primeiro nome chamado é Zheng Niu, que rapidamente se apresenta à multidão. Antes mesmo de o organizador pedir para que ele coloque as mãos, o pequeno homem já está diante da esfera reluzente. Ele estende as mãos e toca a esfera. O organizador, observando a reação da esfera, anuncia que a raiz espiritual dele é de nível B. Em seguida, outro nome é chamado. Han Yan olha para o protagonista, se perguntando qual será o nível de raiz dele, e tenta pensar em alguma maneira de colocá-lo em seu palácio. Nesse momento, Ling a chama e pergunta se alguém chamou sua atenção, mas Han Yan apenas responde que não. O amigo do protagonista é então chamado, e o anunciante grita que Ye Jiusi possui a raiz espiritual de madeira de alto nível, A. Ye Jiusi fica completamente paralisado ao ouvir o nível de sua raiz. O protagonista parabeniza seu amigo, e o rapaz se pergunta se ele realmente é nível A. Ling, sorrindo, comenta que não é nada mal, e que não esperava encontrar um discípulo de grau tão alto. Ele acrescenta que ouviu dizer que esse é um dos discípulos que Han Yan trouxe, então está curioso para saber sobre o outro. Então, chega a vez do protagonista, e Han Yan observa atentamente. Meio sem jeito, Yi Feng comenta que não esperava ter que passar por isso de novo. Confiante, ele coloca a mão sobre a esfera luminosa, mas o resultado surpreende todos ao redor. Comparado ao nível A do seu amigo, o protagonista possui apenas um grau D, o mais baixo de todos. Enquanto o protagonista aceitava plenamente seu destino, as pessoas ao redor continuavam chocadas ao ver que ele era um grau D. Um dos homens que estava ali pergunta como alguém de nível D pode ser favorito de algum lugar. Outro também questiona se nosso protagonista não seria uma pessoa comum. O organizador pergunta a Yi Feng se ele não quer tentar novamente, pois o instrumento de medição pode ter cometido um erro. Mas o protagonista apenas diz que não há necessidade, pois ele sabe bem como são ruins suas qualificações.
O homem fica sem reação ao ouvir isso. O protagonista se vira para seu amigo e pergunta como ele está e se agora ele não seria mais legal que seu amigo. Ye-Jiu-se se desculpa com nosso protagonista e, triste, diz que não sabia sobre isso. Mas o protagonista se aproxima dele e pede para que não pense muito sobre isso, pedindo que ele valorize seu grande talento. Afinal, Yi Feng não é uma pessoa que precise de qualificação. Ye-Jiu-se apenas diz que entende, mas Yi Feng percebe que alguém está olhando para ele naquele momento. Olhando para Han Yan, ele percebe que ela está com muita raiva. Han Yan, olhando para o protagonista, pensa por que esse bastardo tem uma qualificação dessas. O mestre do palácio Wuya, Su Qianni, esbraveja perguntando quem aceitou suborno para trazer esse idiota aqui, pois trazer uma pessoa dessas é um grande exagero. Han Yan diz que foi ela quem trouxe Yi Feng ali e pergunta o que ele está querendo dizer com isso. O homem fica em silêncio por um momento e então pergunta se ela não verificou as qualificações dele de antemão. Com um olhar de deboche, ela responde que se esqueceu e que da próxima vez irá fazer isso. Irritado, o homem pergunta como ela poderia esquecer uma coisa dessas. Outro mestre do palácio, Bai Yun, observa Su Qianni e diz que ele está realmente muito bravo. Outro mestre do palácio, Guang Wei, pergunta se ele não ficasse com raiva, quem mais ficaria. Ele completa dizendo que, dadas as circunstâncias e baseado nas escolhas anteriores, esse discípulo é definitivamente dele, a menos que o expulsem e corram o risco de manchar a reputação de todos. Nesse momento, nosso protagonista estava indo de pessoa em pessoa. Ele se aproxima de uma moça e diz que ela terá uma grande família no futuro, então pede para que eles sejam amigos. O organizador diz ao mestre da seita que o teste terminou, e um total de 78 discípulos foram aceitos. O líder diz que, de acordo com a classificação anterior na verdadeira competição de artes marciais, o Palácio Xiankun pode escolher seus discípulos primeiro. Ele então pede para o velho Guang Wei escolher seus discípulos. O homem pede para seu subordinado escolher os discípulos, e assim, rapidamente, o homem salta do palanque. O líder da seita seria o próximo a escolher, e então pede para um de seus subordinados cuidar disso também. A terceira pessoa a ter direito de escolha é a mestra do Palácio Feishui. Então ele pede para Han Yan seguir em frente. Ela pede para sua assistente fazer como antes, e a moça acata suas ordens rapidamente. O protagonista então percebe a aproximação da assistente de Han Yan. Ele se vira em direção à moça, esperando um contato, mas ela passa direto por ele, sem nem olhar para o lado, e começa a conversar com os candidatos que estavam atrás do protagonista, o que o deixa muito confuso. Ela então começa a chamar diversos nomes e, um a um, escolhe 4 discípulos. Alguns minutos depois, nosso protagonista se encontra sozinho. Nervoso, ele pensa que foi a mesma coisa que antes, mas se pergunta se Han Yan não iria cumprir sua palavra. No entanto, ele acredita que ela não é uma pessoa assim. O líder da seita pede para Su Qianni fazer suas escolhas agora, mas como apenas resta uma pessoa, ele não teria muito o que escolher. Su diz que não vai escolher nosso protagonista, pois estão o forçando a fazer isso de propósito. Han Yan então se levanta e diz que, se o irmão Su não quer aceitá-lo, ela pode aceitar nosso protagonista no palácio dela. Ela completa dizendo que, como foi ela quem o indicou, deve assumir a responsabilidade por ele. E assim, a seita Wentian cumpre sua promessa. O líder da seita, confuso, pergunta se Han Yan deseja mesmo aceitá-lo em seu palácio e questiona se ela não aceita apenas discípulas. Han Yan se vira e responde que, como uma seita justa, eles não conquistam as coisas apenas com artes marciais, mas também com fé. Ela continua dizendo que, e daí se ele tem raízes pobres no cultivo? Existiram pessoas que, mesmo com raízes espirituais fracas, conseguiram alcançar sucesso. Sendo assim, ele seria apenas mais um discípulo para o palácio dela nutrir. Ela então questiona que, se eles não aceitarem um discípulo que prometeram aceitar, se tornaria um motivo de chacota para as outras seitas justas. Os mestres começam a elogiar a atitude nobre de Han Yan, enquanto Su Qianni fica furioso ao ouvir os elogios à linda moça. Ele então grita dizendo que já é o suficiente, se levanta e aponta para o protagonista, afirmando que também é um mestre do palácio da seita Wantian e não precisa de ninguém para ajudar a receber um discípulo.
Ele conclui dizendo que irá tornar Yifeng seu discípulo direto e o ensinará tudo. Ling fica assustado ao ouvir a frase discípulo direto. Hanyan tenta argumentar que claramente escolheu Yifeng primeiro, mas o homem questiona se ela já não tinha terminado sua escolha de discípulos antes, e ela concorda que sim. Ele então, com orgulho, diz que, mesmo sendo o último a escolher, ainda tem sua dignidade, e essa seria sua vez de escolher, restando apenas um discípulo. Ele grita bem alto para todos ouvirem que aceita Xiao Yifei. Um dos mestres do palácio pergunta por que ele está gritando tão alto. O líder da seita, muito orgulhoso, diz que parece que todos os palácios receberam discípulos hoje, e com isso ele se sente satisfeito. Observando o homem ranzinza, Hanyan pensa que não esperava que ele agisse assim, e espera que o protagonista não a culpe por isso. Mas Yifeng, vendo todo aquele caos, se pergunta o que foi tudo aquilo. Algum tempo depois, no pico principal do Palácio Huya, o discípulo mais velho do Palácio Huya, Xiangtiange, explica ao protagonista que aquele é o pico principal, onde fica o palácio do Mestre Su. Ele diz para Yifeng não se preocupar, pois não deixará ninguém intimidá-lo, e dá um grande tapa no ombro do protagonista, que se afasta rapidamente, dizendo que isso doeu. O pobre Xiangtiange pede desculpas por ter feito isso com o protagonista e diz que, como Yifeng tem um corpo fraco, ele não consegue controlar sua força. Olhando para o local da batida, ele comenta que parece ter deslocado algo e pede para Yifeng deixá-lo dar uma olhada. Mas o protagonista apenas pede para seguirem rapidamente para o palácio. Olhando para o homem, o protagonista diz que o velho irmão Xiang é o mesmo de antes. Ele realmente não sabe controlar sua força. O protagonista então se lembra de quando também entrou no palácio Huya, mas, naquela época, ele era apenas um discípulo simples, que na verdade nem era considerado um discípulo de verdade. Ele conta que levou 20 anos para conseguir se tornar um discípulo normal, e que o irmão mais velho, Xiang, foi quem ficou responsável por ele, e por isso ele passou por muitas coisas. Com um olhar esperançoso, Yifeng fica feliz que, dessa vez, pelo menos se tornou um discípulo direto, graças à intervenção de sua esposa. Enquanto isso, dentro do palácio Huya, a filha do mestre Su, Su Miaoqing, está feliz, perguntando se ele realmente encontrou um irmão mais novo para ela. O mestre Su suspira fundo e diz que agiu por impulso, e isso acabou acontecendo. Miaoqing diz que isso não seria verdade, pois ele comentou que vários mestres queriam esse discípulo para si. A esposa do mestre Su também aparece, e perguntando ao marido sobre as raízes da criança, diz que, embora elas sejam pobres, sua mente é bastante madura. Ela completa dizendo que ajudará a guiá-lo, se seu marido estiver um pouco hesitante sobre isso. O mestre Su apenas concorda. Nesse momento, alguém anuncia a chegada de Yifeng, e o mestre Su, que estava sentado no trono ao lado de sua família, pede para que deixem o protagonista entrar. Xiangtiange diz para Yifeng fazer apenas o que ele disser, e assim tudo ficará bem. O protagonista apenas agradece por isso. Ele então abre a porta com as duas mãos e entra no enorme salão, caminhando lentamente em direção à família Su. O protagonista se apresenta e dá seus cumprimentos a todos da família Su, bravamente. Na seita Wenquan, os discípulos são geralmente divididos em discípulos de serviço, discípulos normais e discípulos diretos. Dos discípulos de serviço, quase nenhum tem chances de receber ensinamentos ortodoxos, podendo apenas trabalhar continuamente em troca da oportunidade de se tornar um discípulo normal. Já os discípulos normais, embora não possam aprender técnicas supremas, se dedicarem bastante, podem se destacar. Por outro lado, os discípulos diretos são extremamente raros e desfrutam dos melhores recursos da seita, com o único objetivo de se tornarem o pilar central da seita no futuro. O protagonista está muito feliz por ter se tornado um discípulo direto, pois agora tem seu próprio quarto. Além disso, ele gostaria de saber o que sua esposa disse naquele dia para que ele chegasse a essa posição. Mas acredita que, mesmo recebendo as melhores técnicas, seu cultivo será muito lento devido às suas qualificações. Ele pensa, então, que precisa encontrar um meio de ficar forte mais rapidamente. De repente, alguém começa a bater na porta intensamente. Assustado, o protagonista pergunta quem está ali. A pessoa continua batendo na porta sem parar,
e ele avisa algumas vezes que já está indo. Ao abrir a porta, depara-se com uma imensa fera branca. Sem demonstrar medo, ele pergunta se sua irmã mais velha precisa de algo. Miao Qing surge e pergunta por que ele não ficou com medo do branquinho, já que todos sempre ficam. O protagonista fecha a porta novamente e pede para ela esperar 1 minuto. Em seguida, abre a porta de novo e finge ter tomado um baita susto com o branquinho. Ele pergunta se assim está melhor, e a garota, envergonhada, responde que sim. Então, ela se lembra de que tinha alguns assuntos para tratar com ele, e o protagonista pergunta do que se trata. Um tempo depois, Miao Qing leva o protagonista para se encontrar com uma pessoa, que questiona por que ela o trouxe até ali, já que ele não conseguirá acompanhar as aulas oferecidas a ela. Miao Qing pede para o homem não se preocupar, pois é apenas para ensinar os dois juntos, e se Yifeng não entender, ela o ensinará depois. O protagonista concorda e diz ao irmão mais velho para continuar com as aulas normais. Miao Qing pensa que todos sempre a consideraram a mais nova e também a forçaram a estudar intensamente, mas agora, finalmente, alguém mais fraco que ela apareceu. Olhando para Yifeng, ela se desculpa mentalmente, pois pretende usá-lo para isso. Xiang, o professor, então diz que hoje vai ensinar algumas coisas simples. Ele acredita que, mesmo que Yifeng tenha pouco talento, precisa confiar que a diligência pode compensar. O protagonista apenas concorda com isso. Xiang, então, começa a explicar sobre os reinos. Os reinos de cultivo são divididos em 9 níveis principais: refinamento de Qi, construção de alicerces, núcleo dourado, alma nascente, transcendente, recombinação do corpo, espírito vazio, Mahayana e travessia de tribulações. Enquanto Xiang fala sobre os 9 pergaminhos de Goyan, Miao Qing boceja, dizendo que já aprendeu sobre tudo isso antes e agora pode relaxar. Ela pensa em tirar uma soneca, pois provavelmente seu irmão mais novo levará muito tempo para aprender tudo. De repente, alguém começa a gritar o nome dela diversas vezes, o que a assusta e a coloca em alerta. Xiang diz que agora vai testar a técnica que ensinou a ela ontem. Miao Qing pergunta se ele não deveria estar revisando os tópicos anteriores com o irmão mais novo. Ao ver o protagonista praticando sua nova técnica, Xiang diz que já revisou tudo e que Yifeng já aprendeu o tópico de hoje. Miao Qing se pergunta por quanto tempo dormiu. Xiang responde que só se passou 1 hora e comenta que, embora Yifeng tenha poucas qualificações, ele é muito inteligente e aprendeu tudo rapidamente. Isso deixa Miao Qing de boca aberta. Olhando para o protagonista, ela ainda se pergunta se isso é realmente possível. Vendo Miao Qing encolhida em um canto, Yifeng pergunta o que há de errado. Ela se levanta rapidamente e o chama para irem ver o segundo irmão mais velho, para aprenderem sobre talismãs e formações. Yifeng hesita por um momento, mas Miao Qing insiste, correndo em direção ao branquinho e chamando o protagonista para acompanhá-la. Mesmo que Yifeng peça para que ela espere um pouco, Xiang, ao ver os dois, comenta que sua irmã mais nova parece estar passando por uma pequena crise e que isso não é nada ruim. Talismãs e formações têm essencialmente a mesma origem, ou seja, permitem que a energia espiritual opere de maneira especial para produzir efeitos muito além do normal. O irmão mais velho, que ensinava sobre isso aos dois, também diz que hoje eles começarão pela formação mais básica, os 8 trigramas. Ele explica que o chamado Qiangua se refere ao ciclo do caminho celestial e que os discípulos devem seguir esse caminho. Miao Qing dá alguns tapinhas no próprio rosto, tentando se manter acordada, e diz que não pode dormir agora, já que é a irmã mais velha. O homem comenta que Miao Qing parece muito focada e pergunta se o protagonista está concentrado no assunto. Confiante, Miao Qing responde que, com certeza, ele terá dúvidas, pois o irmão mais novo não tem esse tipo de conhecimento profundo. Quando ela ia oferecer ajuda caso ele tivesse dúvidas, o protagonista se levanta e diz que, de fato, tem algumas perguntas e gostaria de conversar com o irmão mais velho. O homem pede para Yifeng seguir em frente e perguntar. O protagonista comenta que ele acabou de dizer que o Qiangua é um hexagrama de 6 yang, simbolizando a superação dos céus, mas que Yifeng também acha que isso significa perder-se para o orgulho. Nesse momento, uma gargalhada é ouvida do lado de fora da sala.
Colocando a mão no ombro do protagonista, o homem sorri e diz que o irmão mais novo é muito inteligente e que o protagonista disse não está errado. No entanto, isso seria discutido em aulas mais avançadas, pois ele achou que ainda era cedo para abordar o tema. O homem se vira para Miao Qing e diz que, se ela tiver alguma dúvida no futuro, deve perguntar ao seu irmão mais novo. Isso deixa Miao Qing completamente petrificada. Algum tempo depois, ao saírem da sala, Miao Qing pergunta como o protagonista entendeu o que o velho disse. Yi Feng responde que, na verdade, não entendeu algumas partes e, por isso, fez perguntas para esclarecer suas dúvidas. O protagonista pensa, nesse momento, que precisa avançar para aprender logo as coisas que realmente precisa. Já Miao Qing sente-se ofuscada por Yi Feng. Ela queria que ele agisse como um irmão mais novo normal, que não sabe de nada. Sem outra escolha, chama o protagonista para a próxima aula. Alguns minutos depois, eles chegam a outro salão, e Miao Qing explica ao protagonista que ali é o lugar da quarta irmã mais velha, que é responsável pelo combate prático. O protagonista se assusta ao ouvir isso, mas Miao Qing diz para ele não se preocupar, pois a quarta irmã mais velha é muito gentil, adora ler e é uma pessoa muito boa. Observando Yi Feng, Miao Qing pensa que finalmente irá recuperar sua dignidade, pois agora não é apenas compreensão, mas também cultivo prático. Ao chegarem diante de Zhu Yushan, a quarta irmã mais velha, ela diz que está ocupada. Miao Qing comenta ao protagonista que o único problema é que Yushan está sempre em seu próprio mundo. O protagonista sugere, então, que não a incomodem e se vira para sair, mas Miao Qing pede que ele espere. Ao correr, a garota tropeça e cai sobre o protagonista, derrubando a prateleira de livros que estava atrás deles. Todos os livros e documentos despencam, criando uma enorme bagunça. Miao Qing pergunta se Yi Feng está bem, e ele rapidamente responde que sim. Enquanto os dois ainda estão caídos no chão, uma sombra escura surge sobre eles. Zhu Yushan, vendo que mexeram em seus livros, se aproxima com uma aura maligna e pergunta se eles não queriam uma aula prática de combate. Assustada, Miao Qing responde que, na verdade, não quer mais, e o protagonista concorda, dizendo que estavam prestes a sair. Yushan fecha a porta da sala, impedindo a saída deles, e diz para não se preocuparem, pois ela não é um demônio. Ela fala isso enquanto sorri, segurando toda a sua raiva interior. Enquanto isso, no palácio Guanghan, Han Yan estava tomando banho quando alguém avisa que, depois disso, ela terá uma reunião com Bai Yun. Han Yan pede para marcar a reunião para outra hora, pois tem outros assuntos para tratar. A assistente responde afirmativamente, e Han Yan se pergunta nesse momento como aquele bastardo está se comportando no palácio Wuya. As garotas que estavam do lado de fora do quarto de banho começaram a comentar. Uma delas perguntou o que estava acontecendo e se sua mestra ainda estava com raiva. A outra respondeu que, desde que ela voltou, está de muito mau humor e que, de qualquer forma, é melhor não entrar no quarto dela agora. De repente, elas ouviram um barulho alto vindo do quarto de Han Yan, que havia lançado um ataque em um dos móveis. Irritada, ela disse que ele está apenas no nível inicial do refinamento de Qi. Han Yan comentou que até adicionou um elixir de alto grau no banho medicinal do protagonista e que qualquer outra pessoa já estaria próxima do reino de construção da fundação. Ela se perguntou quão ruins seriam as qualificações dele e, ainda mais irritada, refletiu por que usou um item tão precioso nele, já que nem o conhece. Envergonhada, disse que só queria retribuir por ele ter ajudado a melhorar sua técnica. Voltando ao palácio Wuya, alguém ficou assustado ao ver que o protagonista avançou no estágio de refinamento em uma noite. Yi Feng se curvou em respeito e disse que tudo isso foi graças às ervas que o mestre lhe deu. O mestre Su comentou que, mesmo sendo as ervas, o efeito não deveria ter sido tão bom. A senhora Su disse que é algo bom o protagonista ter conseguido avançar, mas o aconselhou a manter-se modesto e a nunca deixar a arrogância tomar conta de sua mente. O protagonista agradeceu e concordou com o que eles disseram. Xiang, que estava do lado de fora do salão central, parabenizou o protagonista por ter alcançado o primeiro estágio de refinamento. O protagonista respondeu que foi apenas sorte, e Xiang, então, o abraçou, dizendo que a sorte também faz parte da força, e que o talento de Yi Feng não é ruim.
Tentando se soltar, o protagonista comentou que o irmão mais velho estava o sufocando. Soltando-o, Xiang se desculpou, explicando que realmente não conseguia controlar sua força. O protagonista disse que estava tudo bem e, em pensamento, refletiu que, mesmo usando 2 técnicas para aumentar seu nível de cultivo, ainda seria mais demorado do que em sua vida anterior. Ele se perguntou o que sua esposa havia adicionado naquela época ou se seu talento realmente melhorou. 2 anos depois, alguns raios de luz saíram do Palácio Wuya e alguém gritou avisando que Miao Qing atingiu o 7º estágio de refinamento de Qi. O mestre Su comentou que ela tem um talento superior e mesmo que estejam suprimindo o reino dela para consolidar a base, ainda é muito fácil para ela romper o reino. A senhora Su disse que, em comparação com ela, o outro é muito mais preocupante. O mestre Su respondeu que falar sobre ele o deixava com raiva. Miao Qing saiu da sala comemorando, dizendo que finalmente conseguiu, e perguntou onde seu irmão mais novo estava. Yi Feng apareceu para parabenizá-la pelo avanço, e ela perguntou ao protagonista por que ele ainda estava no 4º estágio de refinamento de Qi. Sem graça, o protagonista respondeu que suas qualificações são ruins. Irritado, o mestre Su disse que fez tanta coisa por Yi Feng que até mesmo um porco conseguiria cultivar mais rápido com a quantidade de tesouros que foi usada nele. A senhora Su pediu ao marido para se acalmar um pouco, mas o mestre Su disse que iria se retirar primeiro, pois sentia que iria acabar quebrando o protagonista se continuasse vendo o rosto dele. A senhora Su disse para eles voltarem juntos então. Ao se virar para o lado, Yi Feng perguntou por que o mestre saiu assim. Miao Qing disse que não importa o que aquele velho está pensando e o chamou para irem brincar. O protagonista respondeu que ainda precisava cultivar, mas uma corda rosa enrolou-se ao redor dele. Miao Qing saiu arrastando-o pelos céus e disse que estava tudo bem, pois Yi Feng cultiva tão lentamente que ela tem certeza de que 1 ou 2 dias não fariam diferença. Ela concluiu dizendo que o levaria para um ótimo lugar. Sendo arrastado, o protagonista concordou, dizendo que iria com ela. Miao Qing avisou que iria um pouco mais rápido, mas antes que o protagonista pudesse falar algo, ela saiu em alta velocidade e ele gritou pedindo para ela partir devagar. Ela respondeu que não havia nada a temer, pois ela estava por perto. Após algum tempo, Miao Qing viu algo no meio da floresta e ficou curiosa. Decidiu descer para investigar mais de perto. Eles ficaram chocados ao ver aquela cena. O corpo de uma imensa fera estava caído no chão da floresta. Analisando o corpo, o protagonista diz que, pelos ferimentos, essa fera foi morta com um único golpe. Miao Qing comenta que essa fera estava sendo criada pelo Palácio Wuya e pergunta qual bastardo se atreveu a mexer com eles. Ela pega uma esfera verde na mão, a lança, e uma pequena fera sai da esfera, indo em direção ao corpo. Miao Qing pede para o branquinho verificar quem foi o responsável por isso. Yi Feng observa que esse lobo vendaval está pelo menos no estágio de refinamento de Qi, e é provável que alguém ainda mais poderoso tenha feito isso com ele. Miao Qing fala para o protagonista que ele não precisa se preocupar, pois estão atrás da montanha e todas as criaturas mais fortes foram eliminadas por seus pais. As que ainda existem ali não representam nenhuma ameaça. Branquinho fareja algo e começa a correr em uma direção. Miao Qing pede ao protagonista para segui-lo, pois parece que Branquinho descobriu algo. Enquanto corriam, Miao Qing percebe que Branquinho voltou à sua forma normal. Ao ver sua fera parada, Miao Qing pergunta o que ele está fazendo. Nesse momento, várias outras criaturas aparecem mortas na frente deles. Completamente assustada, Miao Qing pergunta o que está acontecendo. Então, algo surge por trás deles. O protagonista percebe e pede para Miao Qing tomar cuidado, segurando-a e a livrando desse ataque surpresa. Ao caírem no chão, Yi Feng pergunta se Miao Qing está bem. Nesse instante, Branquinho é lançado para longe, quebrando todas as árvores que estavam à sua frente. Miao Qing grita, assustada e preocupada com seu pet, e Branquinho, caído ao chão, inconsciente, volta para sua forma pequena. Miao Qing segura novamente a esfera verde e pede para que ele volte. De repente, Yi Feng aponta para o céu, assustado, pedindo para ela olhar para aquela coisa. Ao olhar para cima,
uma imensa cobra está prestes a atacá-los diretamente. Rapidamente, Miao King ativa sua técnica de ilusão de espadas. Quando o ataque da cobra vem em direção a eles, Miao King lança suas espadas para tentar bloquear o ataque mortal. Uma intensa explosão acontece, e o protagonista percebe que a fumaça é venenosa. Miao King se apoia nele, desesperada, dizendo que já está no seu limite. Ele responde que ela não pode dormir agora, enquanto a imensa cobra continua a se aproximar. Yi Feng grita, dizendo que essa é a chance deles. Miao King, encarando a fera, diz que estava esperando esse momento para atacar. Ela salta sobre a cobra, lançando diversos ataques com espadas energizadas, formando mais e mais espadas e lançando-as contra a cobra, que se contorce no chão com os ataques de Miao King. Ao segurar a imensa cobra com seus ataques, Miao King retorna ao chão perto de onde o protagonista estava. Com um semblante de cansaço, ela agradece ao protagonista, mas, ao tentar andar, acaba caindo, e Yi Feng a segura. Ele pede para que ela tome cuidado, mas ela responde que foi acidentalmente envenenada pelo veneno da cobra. Ela pede para voltarem rapidamente à seita e contarem aos pais dela sobre o ocorrido. No entanto, de repente, um rugido enorme é ouvido diante deles. A cobra estava tentando se soltar das amarras. Miao King pergunta como isso é possível, pois seus pais disseram que monstros no estágio de refinamento de Qi não conseguiriam se libertar ou realizar esses movimentos. O protagonista então observa que o veneno pode estar servindo para aumentar a força do monstro. Nesse momento, a cobra se liberta completamente das amarras e avança em direção aos dois. Miao King se posiciona diante da fera, pedindo para que o protagonista se afaste. Ela tenta acertar um golpe na lateral daquele grande réptil furioso, mas percebe que o corpo da criatura é muito resistente e difícil de penetrar, então precisa pensar em outra estratégia. A cobra começa a se mover pela floresta, e Miao King pula sobre ela, mas nota que algumas ondas de luz saem dos olhos da criatura, fazendo com que o veneno se espalhe ainda mais rápido em seu corpo. A cobra utiliza a cauda para atacar Miao King, mas um escudo surge ao redor dela. Ao cair no chão, devido aos efeitos do veneno, Miao King vê a cobra se aproximando e pensa que esse pode ser o fim. No entanto, a cobra para antes de atacá-la. O protagonista estava segurando a cauda da cobra e pergunta se a criatura pensa que ele não está ali. Completamente exausta, Miao King fica feliz ao ver o protagonista. Yi Feng, usando toda a sua força, puxa a cobra para trás e consegue lançá-la longe, fazendo-a arrastar várias árvores ao cair novamente. Yi Feng se aproxima da garota, que pede para ele fugir rapidamente, mas ele a segura e a pega no colo, dizendo que já enviou um sinal pedindo ajuda à seita. Miao King lança um pergaminho explosivo para o céu, indicando sua localização a quem vier ajudá-los. Ela pede desculpas ao protagonista, dizendo que tudo é culpa dela, mas Yi Feng a coloca no chão delicadamente e pede para que não se preocupe, deixando as coisas por conta dele. Yi Feng se levanta, olha para a cobra gigante e se prepara para atacá-la, pedindo permissão para praticar com ela enquanto acerta um soco no corpo da cobra. A cobra se vira para o protagonista, e ele percebe que seu braço parece estar quebrado. Ele pensa que a diferença entre seus níveis de poder é muito grande. Mesmo que ele tenha conseguido derrubar a fera, não vai conseguir segurá-la por muito tempo. O prota percebe uma coisa nesse momento. A cobra está prestes a atacar novamente, e ele diz para si mesmo que isso não é nada bom. Ele então começa a correr o mais rápido possível em direção à besta e acerta um chute na parte inferior da boca da cobra, forçando-a a engolir seu próprio ataque. Por um momento, Yi Feng se sente um pouco confiante, mas a cobra se prepara para atacá-lo novamente com a cauda, acertando o chão e partindo-o em vários pedaços com o impacto. A cobra tenta localizar o protagonista na zona do ataque, mas ele surge agarrado em suas costas. A cobra começa a se debater para tirá-lo de cima dela, mas, mesmo em meio ao caos, o protagonista continua segurando firme. Ele murmura que essa maldita fera vai provar de suas habilidades. Levantando 2 dedos, ele acerta um golpe na criatura, mas o impacto é tão intenso que ele acaba sendo lançado para longe. Ele rola até bater em uma árvore, sentindo dores por todo o corpo, e lamenta que só conseguiu ferir levemente a fera.
Ao ver a cobra implacável avançando em sua direção, o protagonista acredita que eles realmente vão morrer dessa vez. Mas, nesse momento, uma voz surge, ordenando a morte da fera, e um golpe corta a cobra ao meio instantaneamente. Antes de fechar os olhos, o protagonista vê a Sra. Su chegando desesperada, chamando por ele e por Miao Qing, aliviada por ter chegado a tempo. Ela tenta manter o protagonista acordado. Enquanto isso, Han Yan estava meditando e cultivando seu Qi. Ela para por um momento e diz que é estranho, pois estava em um estágio crítico ao praticar a técnica do coração de gelo e, de repente, sentiu um certo pânico. Ela conclui que algum perigo oculto deve ser eliminado e pensa em ir e ver aquele bastardo, já que se passaram alguns anos desde a última vez que o viu. Decidida a vê-lo, ela sai de seu palácio voando. De repente, percebe alguém voando rapidamente nas proximidades e chama por seu irmão Guangsheng. Ele se vira para ver quem era, e Han Yan se aproxima, dizendo que, pela direção que ele está indo, parece estar indo ao Palácio Wuya. Ela pergunta o motivo, e Guangsheng explica que acabou de receber uma mensagem informando que o discípulo Yifeng estava gravemente ferido e precisava de ajuda. Ao ouvir isso, Han Yan dispara em alta velocidade, deixando Guangsheng para trás, confuso com sua atitude repentina. Nesse momento, no Palácio Wuya, Miao Qing está deitada, ainda inconsciente. Zhu Yushan chega e pergunta ao homem que analisava Miao Qing como está a situação dela. Ele responde que ela sofreu algumas fraturas e foi contaminada por um pouco de veneno, mas que já curou as feridas e retirou o veneno, então logo ela estará de pé novamente. No entanto, ele diz que o grande problema agora está no irmão mais novo. Nesse momento, Xiang aparece no quarto, e o homem pede para que Xiang conte como está a situação atual. Zhu Yushan insiste em perguntar como está a situação do irmão mais novo. Xiang responde que as lesões do irmão foram muito graves e que o mestre e a Sra. Su estão fazendo o melhor para curá-lo, mas ele mal consegue manter a respiração. Zhu Yushan diz para que não se preocupem, pois o mestre chamou o sênior Guangsheng, que é muito bom em habilidades medicinais. Xiang se vira e diz que quer ir até as montanhas de trás, mas, de repente, alguém lança um pergaminho para fechar a porta diante dele. O homem que lançou o pergaminho diz que a montanha é muito grande e pergunta o que Xiang faria lá sozinho. Zhu Yushan pede para Xiang ter calma. Irritado, Xiang pergunta se é para ele apenas assistir ao irmão mais novo morrer. O homem sente algo estranho no ar e então diz para todos esperarem, pois há um grande poder chegando. Nesse momento, 2 raios de luz surgem no pátio do palácio. Han Yan finalmente chega, acompanhada de Guangsheng, que, sem fôlego, diz que não aguenta mais e precisa de uma pausa. Xiang e os outros vão cumprimentá-los e perguntam por que a senhora Han Yan está ali. Ignorando a pergunta de Xiang, Han Yan pergunta onde está Xiao Yifeng. Sem jeito, Xiang responde que o irmão mais novo está sendo tratado pelo mestre e sua esposa no salão principal. Sem perder tempo, Han Yan e Guangsheng partem para lá. Xiang pergunta aos outros se o mestre não havia chamado apenas o sênior Guangsheng. O homem responde que não sabe sobre isso. Enquanto isso, no salão principal, o mestre Su diz à esposa que ele continuará, e ela já pode descansar. A Sra. Su responde que ainda tem alguma energia, mas que o pulso de Xiao Yifeng está ficando cada vez mais fraco, e pergunta quando o Sr. Guangsheng chegará. Nesse momento, Han Yan entra com Guangsheng, dizendo que ele já está ali. Quando o mestre Su se vira para falar com Guangsheng, se surpreende ao ver a presença de Han Yan e pergunta por que ela está ali. Empurrando Guangsheng, ela pergunta por que ele ainda está parado e pede para ele ir logo dar uma olhada e curar Yifeng rapidamente. Olhando para Han Yan, Guangsheng diz que ela é muito mandona. Então, Guangsheng se aproxima de nosso protagonista e se assusta ao ver suas condições. Han Yan pergunta como está Yifeng. Guangsheng se vira e diz que será honesto. Yifeng está gravemente ferido, seus meridianos foram completamente danificados, e ele acredita não poder curá-lo. Olhando novamente para nosso protagonista, ele continua dizendo que, para ser sincero, não é sábio salvar um discípulo com talento tão medíocre. Han Yan diz que fornecerá todas as ervas de que Guangsheng precisar para curar Yifeng.
O mestre Su diz que é o mestre dele e tem todos os tesouros necessários para sua cura. Irritada, Han Yan pergunta ao mestre Su se ele sabe que Yi Feng é seu discípulo e por que o deixou se machucar tanto. A senhora Su, nesse momento, grita para que eles parem de discutir e pede a Guangsheng para cuidar de Yi Feng primeiro e usar o que for preciso. Guangsheng diz que, já que todos disseram isso, então não tem mais nada a dizer. Ele se aproxima de nosso protagonista e informa a todos que começará. 3 horas depois, uma intensa onda de choque sai do palácio principal. Vendo nosso protagonista com um aspecto mais saudável, Guangsheng diz que agora ele está completamente seguro e bem. Han Yan agradece ao irmão Guangsheng por isso, mas ele diz que não há necessidade de agradecimentos, embora, por dentro, ele esteja reclamando muito de ter que curar um discípulo tão medíocre. Guangsheng então diz que tem outra coisa para fazer e precisa ir agora, mas em sua mente ele continua resmungando sobre gastar tanto esforço em um discípulo desses. Han Yan, mais aliviada, também diz que irá embora, mas ao vê-la saindo, o mestre Su diz que não entende por que ela ajudaria seu discípulo. Ela então se vira e diz que ele fez um favor a ela primeiro. Olhando para nosso protagonista dormindo calmamente, ela afirma que desta vez irá mantê-lo seguro. Nesse momento, uma cena de guerra surge de repente, e nosso protagonista se vê em meio ao caos. Ele escuta uma voz pedindo ajuda e percebe que vem de algum lugar naquela direção. Ele vê uma cena onde 2 homens brigam. Um deles está falando o nome de Xiao Yifeng com muita dificuldade, e o homem diante dele é o próprio protagonista, com os olhos vermelhos e sorrindo. Ele então puxa sua espada e ordena que o outro homem morra de uma vez. Ao observar a cena, nosso protagonista percebe que se trata de sua vida passada e se pergunta em que momento ficou tão enlouquecido. Ele se questiona se isso seria um sonho. Nesse momento, uma voz surge do céu, gritando que esse bastardo ainda não quer parar. Algumas pessoas com uma barreira ao redor aparecem descendo do céu e perguntam se Yifeng está louco. A voz declara que o protagonista eliminou todos os membros de sua seita e também seu mestre. O Yifeng do outro mundo recupera um pouco a consciência e diz que não faria isso com seu mestre. A voz grita que Yifeng ainda se atreve a dizer bobagens, enquanto emana energia demoníaca de seu corpo. Uma espada gigante surge no céu, e a voz diz que vingará todos. O protagonista parece tentar se controlar enquanto a espada gigante se aproxima, mas, nesse momento, seus olhos ficam vermelhos novamente, e ele contra-ataca, completamente tomado e fora de si. Sorrindo, ele afirma que fez isso mesmo e, apontando para o céu, diz que todos ali devem morrer hoje. A voz grita, mandando que capturem o protagonista demoníaco de outro universo, e uma grande explosão surge diante de nosso protagonista real. Observando aquilo, o protagonista pensa que, em sua última vida, foi corrompido por uma alma remanescente demoníaca que passou pelo período de tribulação e que foi forçado a conviver com ela. O protagonista demoníaco salta para o céu e, sorrindo, pergunta se é só isso que a seita Wenqian é capaz de fazer, e uma grande batalha começa no céu. As pessoas que tentam pará-lo dizem que não precisam mais se conter, pois a vida e a morte já não importam. Vendo todo aquele caos, nosso protagonista pensa que, sob várias coincidências, foi perturbado e acabou entregando-se à loucura, chegando a eliminar seu próprio mestre. As memórias de nosso protagonista começam a se fragmentar, e ele afirma que Mo Tianding estragou metade de sua vida. Gritando, ele diz que jamais o perdoará por isso. Nesse momento, o protagonista acorda, e Miao Qing pergunta, assustada, se ele não a perdoará. Zhu Yushan escuta a conversa dos dois do outro lado da sala. Miao Qing tenta se explicar, dizendo que estava errada e pedindo ao protagonista que lhe dê um tapa para poder perdoá-la. O protagonista responde que não, pois foi apenas um sonho. Ao ver que ele se levantou, Zhu Yushan chama seu mestre, avisando que o protagonista acordou. Yifeng pergunta se dormiu por muito tempo. Miao Qing responde que ele dormiu por 10 dias. Confuso, o protagonista se assusta ao ouvir que dormiu por tanto tempo. Ele tenta se levantar da cama, e Miao Qing pergunta para onde ele vai. Nosso protagonista responde que vai até o mestre Su, mas, sem perceber, seu mestre já está ali, dizendo que ele não precisa se levantar,
pois veio vê-lo. A Sra. Su agradece ao protagonista por ter salvo Miao Qing e diz que, se não fosse por ele, ela teria se arrependido para o resto da vida. Sorrindo, o protagonista diz que não há necessidade disso, pois só fez o que um discípulo faria. Ele pensa, então, que em seu sonho estava sendo perseguido por matar o mestre, e agora acordar e ver essa cena é surpreendente. O mestre Su pede que sua esposa saia com Miao Qing primeiro, pois tem algo para conversar com Yi Feng. Miao Qing pergunta o porquê, pois também quer ficar. Ela pede ao pai que não dificulte as coisas para ele. A Sra. Su diz para Miao Qing se acalmar, pois seu pai só quer agradecer a Xiao Yifeng. Ela completa, dizendo que Miao Qing sabe que seu pai é orgulhoso, mas que estão em uma situação que não pode ser ignorada. Após a saída das duas, Yifeng pergunta ao mestre Su o que ele queria conversar. Encarando o protagonista, o mestre Su pergunta qual é a relação de Yifeng com a mestra de Guanghan, Han Yan. Yifeng pergunta por que seu mestre está fazendo essa pergunta. O mestre Su explica que, quando Yifeng estava machucado, Han Yan fez uma viagem especial e fez um esforço considerável para ajudá-lo. Ele também diz que ela comentou que Yifeng a havia ajudado, e agora o mestre quer saber mais sobre isso. O protagonista se assusta ao receber essa informação e responde que foi apenas um assunto pequeno, algo que ele nem imaginava que Han Yan ainda lembrasse. Então, Yifeng começa a contar o que aconteceu naquele dia. Ele relembra que, quando Han Yan chegou, a aldeia dele havia sido destruída por lobos demoníacos. Ele conta que ela se disfarçou de pessoa comum e foi capturada pelos lobos. Nas memórias do protagonista, ele recorda que pediu a ela para tomar cuidado e sair rapidamente, pois ele cuidaria dos monstros. Vendo que Han Yan não se movia, ele insistiu para que ela tivesse pressa, caso contrário seria tarde demais. Olhando para ele, Han Yan respondeu que, já que ele a ajudou, da próxima vez seria ela quem o ajudaria. Confuso, Yifeng perguntou o que ela queria dizer com aquilo e se ela estava com medo. Voltando aos dias atuais, Yifeng explica que, naquela época, ele não sabia que Han Yan era poderosa, mas, depois disso, ela o resgatou. Ao ouvir a história, o mestre Su comenta que, apesar de ser uma imortal, Han Yan tem um bom coração para salvar pessoas. Ele elogia o protagonista por sua atitude, ao que Yifeng sorri e agradece. Em seus pensamentos, porém, ele reflete que foi bom contar esse encontro de sua vida anterior, pois ao menos conseguiu explicar as coisas. O mestre Su então comenta que, desta vez, Han Yan gastou muito dinheiro para ajudá-lo e aconselha Yifeng a tratá-la com muita cortesia se voltarem a se encontrar no futuro. Yifeng garante que se lembrará disso. O mestre Su diz que está satisfeito e pede para que Yifeng se cuide, avisando que o deixará em paz por agora. O protagonista reverencia seu mestre e agradece por tudo. Antes de sair da sala, o mestre diz: "Sobre o assunto de Miao Qing, obrigado." Vendo seu mestre sair, o protagonista murmura que aquele velho é muito arrogante. Yifeng então salta da cama, senta-se rapidamente e reflete que, ao aceitar um favor de Han Yan, precisa acelerar seu ritmo de cultivo. Olhando para sua mão, ele percebe que chegou ao nível 5 de treinamento de Qi. Confiante, ele declara que esse é o nível ideal para aprender a técnica de queda de pena. Ele conclui que agora já tem um lugar para ir. Algum tempo depois, no meio da noite, alguém salta entre as árvores, movendo-se rapidamente até chegar a uma colina. É o protagonista, que diz para si mesmo que a localização deve ser essa. Ele suspira profundamente para se concentrar e, em seguida, salta do penhasco, descendo diretamente em direção ao chão. Observando um local específico no fundo do precipício, Yifeng encontra o lugar que estava procurando. Ele ativa a técnica de queda de pena e consegue descer delicadamente. Diante de uma caverna, ele comenta maravilhado que o lugar ainda está ali. Devido à escuridão do local, ele decide acender uma chama usando suas técnicas. Assim, entra na caverna e pensa que, se não tivesse alcançado o nível 5 de treinamento de Qi, jamais teria conseguido chegar ali. Ao prosseguir, ele encontra um esqueleto com uma espada fincada no solo ao lado. Yifeng explica que aquele é o legado deixado por um cultivador no reino Mahayana. Ele também comenta que aquele foi o lugar onde um inimigo da seita Wentian foi localizado antes de sua morte.
Ele reflete que, enquanto alguém herdar essas técnicas, estará destinado a alcançar grandes alturas. Observando um livro que o esqueleto segurava, Yi Feng comenta: "Você deve ter pensado assim, certo? Mo Tianqing." Sem hesitar, Yi Feng lança um ataque contra o esqueleto, causando uma grande explosão. Vendo a caveira cercada por fogo e não se desintegrando no meio das chamas, o protagonista comenta que ela é extremamente durável, mas que ele permanecerá ali até queimar todos os ossos completamente. Nesse momento, uma voz surge dizendo: "Espere um momento, meu pequeno amigo." Uma figura demoníaca emerge do esqueleto, perguntando como um discípulo de uma seita santa teria conhecimento sobre aquele lugar. Além disso, ele questiona se ambos pertencem à mesma seita. Sem hesitar, o protagonista lança outro ataque em direção ao demônio, que se assusta com a agressividade repentina. Yi Feng o encara e diz: "Olhe para si mesmo, Mo Tianqing. Você parece alguém verdadeiramente sem vergonha. Apesar de ter sido um cultivador além do estágio da alma nascente, agora está se curvando diante de alguém no estágio de refino de Qi, perdendo qualquer dignidade que ainda poderia ter." Com um sorriso maléfico, Yi Feng provoca: "Que tal eu ajudar você a encontrar o alívio mais cedo desta vez?" Ele então lança vários talismãs em direção ao demônio, que se apavora ao perceber que são talismãs de quebra da alma, projetados especificamente para destruir o espírito primordial. Mo Tianqing, desesperado, tenta desviar, mas acaba sendo atingido por um deles. Ferido, o demônio tenta argumentar: "Não somos inimigos, nem temos qualquer rixa. Por que está me tratando assim?" Yi Feng olha para ele com desdém e responde: "Não se lembra? Nós éramos muito próximos, até familiares, não éramos?" O protagonista lança mais talismãs em direção ao espírito, que, em pânico, começa a pensar em uma forma de escapar. Mo Tianqing salta para frente em alta velocidade, desviando dos talismãs, e passa ao lado de Yi Feng, dizendo: "Hoje eu guardarei isso, mas no futuro, seja quem for, pagará com a mesma moeda." Tentando fugir da caverna, o espírito colide com uma barreira brilhante que o impede de sair. A dor intensa o faz gritar, enquanto Yi Feng, observando a cena, exibe um olhar de satisfação. "Qual é o gosto dos trigramas?" pergunta Yi Feng. "Afinal, preparei isso especialmente para você." Olhando para Mo Tianqing, o protagonista declara: "Hoje você não sairá daqui." Yi Feng relembra que em sua vida anterior, esse demônio quase destruiu todo o seu cultivo, condenando-o à loucura por metade da vida e deixando-o vulnerável a ataques ocasionais. O demônio, irritado, volta-se para Yi Feng e diz: "Você é apenas um refinador de Qi, nem sequer entende o que está fazendo. Vou fazer você compreender as consequências disso." Avançando em direção ao protagonista, Mo Tianqing ameaça: "Hoje, eu o devorarei por completo." Yi Feng, com um breve sorriso, convoca a espada que estava ao lado do esqueleto e tenta ativar a técnica especial que ela possui. A espada voa em direção ao espírito e o parte ao meio, de cima a baixo. Surpreso e enfraquecido, Mo Tianqing pergunta: "Como você consegue controlar a espada de extermínio de espírito?" De repente, uma enorme corrente brilhante surge e envolve o espírito, prendendo-o completamente. Reconhecendo a técnica, o demônio murmura: "Esse é o bloqueio do coração Dao da seita Wenqian. Você é da seita Wenqian?" Yi Feng o encara friamente e responde: "Você acertou." Desesperado, o espírito começa a emanar uma energia descontrolada e grita: "Mesmo que eu seja destruído hoje, levarei você comigo." Com um ataque direto, Yi Feng ativa diversos símbolos e sutras budistas diante do espírito. Olhando para cima e vendo aquele enorme símbolo em sua cabeça, o espírito grita dizendo: "Este é o Sutra do Coração do Templo Sem Fim." O espírito, antes de ser consumido, tenta implorar: "Não faça isso! Por favor, me escute!" Com um olhar de desprezo, Yi Feng pergunta: "Você ainda tem algo a dizer, Mo Tianqing?" O espírito responde: "Presumo que você tenha uma origem de prestígio. Deve saber quantos tesouros um cultivador Mahayana possui. Posso revelar suas localizações em troca da minha sobrevivência." Yi Feng cruza os braços, aparentando ponderar, enquanto Mo Tianqing, esperançoso, continua:
Se me poupar, eu o levarei até esses tesouros. Você precisará de muitos recursos para seu cultivo, e posso ajudá-lo nisso. Porém, em seus pensamentos, o espírito planeja usar o tempo para escapar do selo. Yi Feng, percebendo a intenção, diz: "O que você diz faz sentido, mas, depois que acabar com você, darei um jeito de reivindicar os recursos que você deixou para trás." O protagonista ativa o selo em um movimento final, causando uma grande explosão. No entanto, enquanto o espírito é destruído, algo começa a se formar sobre Yi Feng. Confuso, ele pergunta: "O que é isso?" Ao estender a mão, uma energia começa a se condensar, e então uma flor de lótus espiritual surge em sua palma. Yi Feng observa maravilhado, enquanto sente o poder de Mo Tianqing ser completamente devorado por algo dentro dele. Continuamos no próximo episódio. Para mais vídeos como este, se inscreva no canal e não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer mais obras como esta. Até a próxima!